Olá a todos, aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e a notícia do Opinião de hoje é: relembre aqui o porquê diversos políticos não perdoaram politicamente o ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, do PSD, e declararam fidelidade ao atual prefeito bolsonarista Diógenes Tolentino Dinha, de acordo com o editorial publicado pelo site Mapelli News. Lembranças dos principais ex-aliados do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, do PSD, que estão pescando tubarão com linha de pipa, sem medo de serem devorados. Nesse editorial publicado pelo site Mapelli News, mostra os vereadores, ex-vereadores, empresários, ex-secretários, ex-candidatos a prefeito e lideranças que fizeram parte do grupo do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, mas decidiram seguir rumo ao novo tempo ao lado do atual prefeito bolsonarista Diógenes Tolentino Oliveira. A decisão de abandonar, deixar pular e seguir um novo rumo político ao lado de Dinha começou há exatamente 6 anos atrás, após o candidato do ex-prefeito Eduardo Alencar perder a eleição em 2016 para o atual prefeito da cidade de Simões Filho, Dinha Tolentino. Nesse período, muitos dos seus aliados políticos decidiram seguir novos rumos e estão agora pescando tubarão com linha de pipa, sem medo de serem devorados, ou seja, confiantes. Uns denunciaram falta de apoio, afastamento e isolamento por parte do seu ex-líder político, que de lá para cá perdeu muitos dos seus fiéis escudeiros, a exemplo de Neco Almeida, o apelidado de Bola nas Costas. História. No ano de 2016, o atual secretário do governo Dinha, Manuel Almeida de Jesus, popular Neco, sofreu um verdadeiro nocaute político, dado pelo ex-gestor e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, PSD, após no último minuto ter sido deixado de lado e não ter sido escolhido para a sucessão do ex-prefeito. Jailson Jajai, apelidado de Zangão, atual secretário de Mobilidade Urbana do município. Ainda não se sabe ao certo o que motivou seu rompimento político com o ex-prefeito, mas conforme seus pronunciamentos outrora, Jajai disse que Dinha seria um milagreiro e que estava mudando a cidade, e por isso decidiu seguir o atual líder. Everton Paim, o apelidado de dançarino da Copa do Mundo, atual líder do governo Dinha na Câmara. Paim fez parte da base política do ex-prefeito Eduardo Alencar há muitos anos atrás, mas decidiu sair do grupo e voar sem paraquedas, ao lado de Dinha. Paim, que foi aliado político do ex-prefeito Eduardo Alencar, revelou à ocasião à época que quando decidiu mudar e compor a base política do atual prefeito da cidade, Dinha Tolentino, que teve a plena certeza que estaria com pessoas de bem. Joel Cerqueira, o apelidado Joquinha do Carnaval, atual secretário de Turismo de Simões Filho. Joel Cerqueira disse que após as eleições de 2020, houve um certo afastamento das pessoas para discutir a política da cidade, mas que infelizmente o grupo político de oposição parou de fazer esse processo e por isso deu o pulo do gato, ou seja, foi uma causa. Ele colocou a bandeira de Simões Filho como uma causa maior, abre aspas, vamos começar do zero e daqui a alguns anos sermos conhecidos de forma nacional, quiçá internacionalmente, em todo o cenário político do Brasil, fecha aspas, disse Cerqueira à época. Sandro Moreira, apelidado de He-Man, Sandro disse à época que até Eduardo Alencar se eleger deputado estadual, quem segurou o grupo em Simões Filho foi ele. Abre aspas. Fiquei o tempo todo combatendo na Câmara e ajudando os componentes do grupo para manter todos aqui. Depois que ele ganhou a eleição, ele passou a ajudar naturalmente alguns do grupo e mudou totalmente o comportamento dele. Até para nós termos o contato com Eduardo, era difícil, fecha aspas, desabafou Sandro Moreira. Deni da Metalúrgica, apelidado de Cebolinha. A decisão do agora vereador Deni da Metalúrgica, PSD, foi oficializada após o Edil revelar durante seu primeiro discurso na Câmara de Vereadores que estava junto com o atual prefeito bolsonarista Dinha Tolentino, com força total, porque Dinha merece e foi uma pessoa importante e não podia ser ingrato de jeito nenhum, abre aspas. A gente tem que reconhecer, ou melhor, não tem como a gente estar aqui fazendo oposição contra quem está trabalhando e lutando, parecendo a lei de Newton. Empresário Jomar Paraqui, o apelidado Mestre dos Magos, a decisão do empresário Jomar Paraqui de deixar o grupo liderado pelos irmãos Alencar para se aliar a Dinha Tolentino representou à época uma mudança muito significativa no contexto político de Simões Filho.
Ex-candidato a prefeito em 2016, Jomar Paraqui teve o apoio de Alencar, mas segundo Paraqui, o ex-gestor não cumpriu à época com a promessa de apoio à sua candidatura em 2020. Nas eleições de 2020, Paraqui estava cotado para ser o candidato a prefeito ou vice-prefeito do grupo de Alencar na disputa municipal, mas assim como Neco Almeida, em 2016, o empresário foi surpreendido de última hora ao perder a vaga de vice para o vereador, à época, Alfredo Assis, do PP, Partido Progressistas, anunciado em convenção partidária. Neste sentido, o empresário Jomar Paraqui decidiu tomar novo rumo político, ao aparecer publicamente ao lado do atual prefeito bolsonarista Dinha Tolentino. Denison Santana, o apelidado Bola de Ouro, o ex-secretário de Trânsito da cidade de Simões Filho, ex-candidato a vice-prefeito na gestão do ex-prefeito Eduardo Alencar, foi um dos maiores articuladores políticos na antiga gestão. Ele foi coordenador de campanha vitoriosa, como em 2008 e 2012, e braço direito do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, articulador político de partidos da base do ex-prefeito. Ele ficou 14 anos no grupo político do deputado estadual Eduardo Alencar, PSD. Segundo Denison, ele e seu pai, Deni da Metalúrgica, partiram para o grupo do atual prefeito Dinha Tolentino, após terem sido abandonados por Alencar, e, neste sentido, decidiu seguir junto com Dinha. Abre aspas. Depois das eleições de 2020, o grupo se desfez e ficou sem uma liderança, sem norte, e por isso que a gente tem que construir novos caminhos. Fecha aspas, afirmou Denison Santana na época. Manuel Carteiro, apelidado de Zé Pequeno. Carteiro fez duros ataques ao seu ex-grupo político liderado por Eduardo Alencar, PSD. À época, Manuel Carteiro disse ter certeza que o povo de Simões Filho não iria eleger uma chapa que, quando precisa procurar na cidade, não encontra, e que o povo precisaria procurá-lo na Chapada Diamantina, Rui Barbosa ou então no Baixo Sul da Bahia. Abre aspas. Por isso, nós precisamos eleger uma chapa da nossa cidade onde a população sabe onde encontrar, fecha aspas, disse Carteiro à época. Erivaldo Cangirana, apelidado de Visconde de Sabugosa. Erivaldo Cangirana foi nomeado pelo prefeito da cidade de Simões Filho, bolsonarista Diógenes Tolentino Oliveira, popular Dinha, à época MDB, como chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Pasta essa comandada na época pelo empresário Newton Novaes. Ele fez parte da gestão de Eduardo Alencar por muitos anos, mas simplesmente decidiu apoiar Dinha. Berlindo Neves Gazineu, Belo Gazineu, o apelidado de Papai Noel, eleito em 2020 pela base do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, PSD, o vereador Belo avaliou que a cidade de Simões Filho é mais importante do que a sigla partidária. Pedro da Kombi, o apelidado de Homem de Ferro, Pedro da Kombi decidiu seguir sua nova jornada política e se aliou ao atual prefeito Dinha Tolentino em setembro de 2019. Ele falou sobre os motivos que o levaram a sair da oposição para apoiar o atual grupo governista. Pedro da Kombi disse à época que ponderou as ações do atual gestor em relação ao gestor anterior e chegou à conclusão de que Dinha tem trabalhado muito em todos os cantos da cidade. Abre aspas. Acredito no trabalho de Dinha, porque estão alcançando as pessoas menos favorecidas do município, fecha aspas, disse Pedro da Kombi. Moisés Santos, o apelidado Bola de Prata, o vereador Moisés Santos do PP, Partido Progressistas, também foi eleito em 2020 na base oposicionista, mas após avaliação, confirmou seu apoio político à reeleição da deputada estadual Cátia Oliveira, à época MDB, hoje União Brasil, em 2022. O Edil também manifestou seu reconhecimento aos trabalhos feitos na cidade pela gestão do atual prefeito bolsonarista Diógenes Tolentino Popular Dinha. Neivaldo Scavelo, apelidado de analista, ele também foi eleito na base oposicionista nas eleições de 2020, mas durante sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Simões Filho, elogiou e anunciou sua permanência definitiva na base política do prefeito bolsonarista Diógenes Tolentino. Abre aspas. Eu tive que tomar um posicionamento, sair do momento de observador para ser mais um vereador aliado a esse prefeito, porque estou vendo o resultado, o retorno que o município está tendo, e eu fui eleito nessa cidade, fecha aspas, argumentou Neivaldo Scavelo. Roberto Souza, apelidado de Leonardo DiCaprio, ele foi líder da minoria na bancada oposicionista na Câmara Municipal de Simões Filho. Ao ser contatado para ingressar na seleção,
Souza disse que resolveu entrar no time porque, segundo ele, hoje é um momento de agradecer a Deus por estar ao lado do prefeito Dinha, abre aspas. É uma alegria muito grande poder estar ao lado de um homem trabalhador que vem mudando a cara de Simões Filho, fecha aspas, disse na ocasião. Vamos à opinião. Vivemos em Simões Filho uma espécie de demagogia e de hipocrisia política generalizada e escancarada que toma conta do ambiente político, seja na esfera do executivo, seja na esfera do legislativo municipal. A forma ou modus operandi de fazer política em Brasília e em outras capitais do país, na base do toma lá da cá, através do proselitismo político e do fisiologismo político, respinga e resvala flagrantemente também na política de Simões Filho, com possível loteamento de cargos públicos, tanto no executivo quanto no legislativo municipal, em troca de alianças e de apoios dos vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho para a votação e aprovação de projetos de interesse do atual governo municipal e do atual prefeito bolsonarista Dinha Tolentino. É por este motivo que estes nomes dos políticos citados neste editorial desembarcaram ou se desaliaram do grupo político liderado pelo ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, PSD, para se aliarem ao grupo político do prefeito bolsonarista Dinha Tolentino e se renderem aos caprichos, deleites e o modus operandi do atual prefeito bolsonarista, uma vez que a fonte secou do lado de Alencar. E estes citados resolveram se aliar e se juntar a Dinha, em troca possivelmente de benefícios, cargos, favores e interesses políticos e financeiros para si e para os seus achegados, agregados, apadrinhados, apoiadores e aliados ligados ao atual grupo político para não perderem a mamata, e se sujeitam à condição de submissos e de subservientes políticos, a ponto de exercerem a política da bajulação, dos elogios e da conveniência ao prefeito bolsonarista Diógenes Tolentino, blindando assim o atual gestor do município de críticas que atribuem ao mesmo a fama ou a pecha de mau gestor. Tudo isso a serviço de se locupletarem e se perpetuarem às custas do poder e da política. Mas estes citados se esquecem que o município não trabalha para vereador ou secretário, o município trabalha sim para a população de Simões Filho, e é assim que tem que ser. O prefeito bolsonarista Dinha Tolentino e os vereadores estão na política e nos espaços de poder para serem meros e puros agentes condutores para fiscalizar e contribuir com o desenvolvimento da cidade de Simões Filho. Os tais edis secretários estão incumbidos de usarem o poder que têm para legislar e servir a todos os simões-filhenses. Aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e esta foi a notícia do Opinião de hoje. Até o próximo vídeo.